Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos continuar nossa série de projetos em Python para iniciantes. E hoje, pessoal, é um projetozinho bem interessante. A gente vai trabalhar ainda mais com estrutura de lista, estrutura de dicionário. A gente também vai trabalhar com funções especiais do Python, que é o map e o filter, né, que nós vamos trabalhar neste vídeo. A gente também vai ver o conceito de lambda, vai dar para dar uma aprofundada nos conhecimentos de função com esse projetozinho aqui, com esse desafio, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, aqui eu tenho um exemplo de dados, tá? Nesse caso eu tenho um JSON, que é uma estrutura de dicionário, né, armazenada num arquivo no formato JSON, né, que ele é próprio para esse tipo aqui de estrutura, tá? Então você pode ver que é o que abre uma chave e fecha ela bem aqui. Ela tem uma única chave, que é a chave Dara, né? Nesse caso você pode imaginar como sendo dados, tá? Traduzindo para o português. E o valor dessa chave é um array, tá? Ou seja, uma lista. Você pode ver que aqui começa o colchete azul e ela termina aqui na linha 8. Então isso aqui tudo é uma estrutura de lista. Se você perceber, né, cada elemento da lista é um dicionário. Então você pode ver que começa com uma chave e termina com uma chave aqui, seguido da vírgula, né, para determinar aí o fim desse elemento nessa posição da lista, né? E aí começar o elemento seguinte e assim por diante até chegar no final da lista, tá? E bem, todos os dicionários, né, que são elementos dessa lista, eles possuem as mesmas chaves, né? Você pode ver que é nome, espécie, número do tanque e tipo, tá? E o que é esse exemplo aqui? Aqui é um exemplo de informações sobre os animais, né, presentes aí em um aquário, né, que possui diversos tanques. Então a gente tem o nome do animal, tá? Um nome como se fosse uma espécie de identificador único, tá? Não vai existir dois animais com o mesmo nome, tá? Para esse nosso exemplo. A espécie do animal, o número do tanque que ele está localizado, tá? E o tipo do animal, tá bom? Como se fosse uma espécie de catálogo, né? Um registro aí para estar organizado, né? Saber em qual tanque está em qual animal, né? Etc, né? E aí, digamos que com essas informações eu quero fazer uma modificação nessa configuração. Eu quero pegar todos os animais que são do tipo peixe e eu quero deixá-los em um mesmo tanque. Nesse caso seria o tanque 42, por exemplo. Então a gente vai ter que fazer essa alteração aqui nessa estrutura, nessa informação aqui de dados, tá? E aí você já pode, né, se você vem acompanhando essa trilha, né, de diversos projetos, já deve estar na cabeça um for, um while, né, outras estruturas aí de repetição, né? Mas na verdade existem coisas que podem ajudar muito a gente nesse tipo de desafio aqui, tá? Que vai levar a gente a ter menos linhas de código, também ajuda. Um código um pouco mais limpo, né? Um pouco mais fácil de ser compreensível, né? De ser compreendido, tá? Então o desafio aqui é a gente fazer isso, né? Sem usar while, sem usar for. A gente vai estar utilizando a função map, a função filter, né, que são as funções especiais aí, que justamente ele vai tratar nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, o que a gente vai fazer, tá? Tá o comentário com apenas o desafio de hoje, né? A gente vai importar a biblioteca JSON, tá? A gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez já no vídeo anterior, né? Que foi o primeiro vídeo que a gente lidou com a biblioteca JSON. A gente vai criar uma variável que eu vou chamar de f, né? E aqui a gente vai abrir arquivo. Aqui a gente também vai botar o parâmetro encoding, tá? Para não dar problema na hora que a gente tentar acessar esse arquivo por conta de questões de codificação, tá? E aí a gente vai aqui criar uma variável que eu chamo de animals, tá? E aqui na variável animals a gente vai chamar o JSON que a gente acabou de importar. Lembrando que é uma biblioteca nativa do Python, então se você instala o Python ela já veio junto praticamente, tá? E aqui a gente vai usar a função load, lembrando que ela é própria para carregar um dicionário a partir de um arquivo JSON, tá? A gente utiliza o loads, né, com S aqui no final, quando a estrutura quando a gente está querendo tratar uma variável aqui dentro do código, né, sem ser necessariamente um arquivo, tá? Então tem essa diferençazinha entre o load e o loads, tá? Como a gente está lidando com um arquivo externo, né, então a gente vai usar o load, tá bom? Aqui dentro a gente passa o F, tá? E aí, se eu der um print animals aqui, a gente vai executar agora esse código juntos. Então, se você perceber, eu dei um Python aquarium manager.py. Você vê, ele retornou exatamente o JSON que nós temos aqui, ó. Chave Dara.
e essa chave ela é preenchida por esse array, né, por essa lista aí de dicionários. Show. Bem, aqui no nosso projeto, né, a gente vai acessar tudo que está dentro de Dara, tá? Só tem um dicionário que tem uma única chave, então não tem para que a gente ficar trabalhando com ele, tendo que acessar Dara a todo momento. A gente já cria uma variável que vai ser o valor presente em Dara, né, dentro desse dicionário. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Em vez de animals, eu vou chamar aqui de data aquarium, para ser tipo dados do aquário. E aí a gente vai colocar animals aqui, frente o data aquarium, acessando a chave Dara, tá? E pronto. No fim, né, quando eu executar isso aqui novamente, eu vou ter agora só justamente a lista aí das informações dos animais aí presentes no aquário, tá bom? Então, beleza. Bola. Temos agora aí a lista dos nossos animais. Bem, qual é o nosso próximo passo agora, tá? Bem, a gente quer, primeiramente, pegar todos os animais do tipo fish e colocar no aquário 42, tá? E antes de eu me preocupar com a parte do aquário 42, né? Como é que eu vou fazer essa troca, né? Eu tenho que primeiro pegar os caras que eu vou ter que aplicar essa troca. E nesse caso são os animais do tipo peixe, tá? E aí entra o papel do filter, né? Como o próprio nome sugere, filtro, né? Eu vou justamente fazer uma coleta ali dentro de uma estrutura que eu consiga fazer uma interação dentro, né? Nesse caso uma lista, um próprio dicionário, né? No nosso caso aqui é uma lista, né? Já que eu tenho uma lista de dicionários, né? Então o que eu quero é justamente pegar os elementos dessa lista, ou seja, os dicionários, os animais, que possuem o tipo peixe, tá? Como é que a gente faz isso? E vamos lá. Primeiramente, vamos pensar a situação mais simples possível, que seria eu ter um único dicionário, tá? Bem, vamos ali. Eu vou verificar se o tipo é peixe, né? Então, vou botar verify peixe, tá? Vou tirar esse nome aqui de fundo. Aqui dentro, eu vou passar o animal, tá? Que vai ser justamente esse dicionário aqui. O que eu tenho que fazer? Tenho que simplesmente vir aqui animal, vou acessar o type, tá? A chave type. Ou seja, eu vou estar justamente acessando essa informação aqui, tá bom? Eu tenho que verificar se isso aqui, né? Ou seja, um i aqui que eu tô falando, eu tenho que verificar se é peixe, tá? E se for, ele retorna true. Se não, torna false. E aí vem uma coisa muito bacana, pessoal, tá? Porque o que acontece? Eu teria, né? Beleza, fiz essa função aqui. Aí o que você imaginaria, assim, fazer um for ou um while, né? Que fosse percorrendo cada dicionário aqui, fazendo essa verificação. E aí o que desse true seria o que você iria captar no final, né? E o que fosse false seria o que você iria ignorar, né? Só que o procedimento ia, né, ter uma complexidade, você ia gastar bastante código, tá? Fiz aqui uma função bem simples, tá? Me retorna verdadeiro barra falso, né? Dependendo do que eu estou filtrando, do que eu desejo, eu quero verificar. Nesse caso, estou verificando o tipo, né, do animal. E aí, o que é que a gente faz? A gente chama a função filter. Aqui no primeiro parâmetro, né, a gente vai passar justamente a função. Nesse caso é o verify peixe. E a gente vai passar o animals aqui logo em seguida, tá? Eu não entendi nada, né? Que coisa é essa, tá? Vamos lá. Bem, o filter, ele vai ter um papel iterativo, tá? Ou seja, ele vai aplicar esse verify fish dentro de cada elemento presente da estrutura animals. O que é a estrutura animals? Essa lista, tá? Ou seja, ele vai passar por cada elemento da lista, ou seja, por cada dicionário, vai aplicar a função verify fish. Então, esse animal aqui, ó, que está dentro aqui do parâmetro, né, é simplesmente cada dicionário aqui, cada elemento da lista, tá? Eu sei que pode ser um pouquinho abstrato no começo para entender, porque é realmente uma magia, né? Parece uma magia negra isso aqui, né? Mas não é tão complexo quanto parece, tá? Então, eu estou simplesmente fazendo uma interação aqui. Para cada elemento presente em animals, né? Ou seja, nessa lista aqui, tá? Ou seja, ele vai passar para cada dicionário aqui presente dentro. Ele vai simplesmente aplicar a função verify fish, tá? Então, aqui no final eu quero a lista do resultado, né? Então a gente força aqui para ele ser uma lista, tá?
E aqui vamos colocar isso dentro de uma variável, né? Nesse caso eu vou colocar animal underline fish. E aí aqui a gente coloca para printar. Pronto. Se você perceber, o que é que ele fez aqui, ó? Ele deu a Sammy, tá? Que é do tipo fish, Joe, que é do tipo fish também, e Charlie, que também é do tipo fish. Ou seja, ele ignorou esses outros aqui, ó, que são selfish ou turtle. Então, beleza, funcionou. Nossa função filtrou, tá vendo? E olha, gente, que coisa legal, né? Tipo, foi muito simples. A gente praticamente fez a função do que a gente queria filtrar. Em uma linha de código, a gente fez todo esse processo, né? E a gente levaria muitas mais linhas e complexidade se a gente quisesse fazer uma estrutura de repetição do tipo while ou for, tá? Então, você pode ver que eu consigo facilmente, por essa lógica que auxilia dessa função filter, justamente captar todos os animais que são do tipo fish, tá bom? Bem, uma coisa que eu quero também introduzir aqui para vocês, tá? É a questão da função lambda, tá? A função lambda, tá? É apenas um outro jeito de eu escrever as funções, tá? Bem, se você perceber que eu tenho uma função bonitinha, né? Eu declarei uma função, né? Como você pode perceber, é o que a gente já vivenciou aí em projetos anteriores dessa série. Só que a lambda, ela é uma função que não é declarada, tá? Ou seja, você não faz esse esquema de dar um nome a ela, coisa desse tipo, como a gente faz aqui, né? Utilizando o def aqui. Ela é uma função que você vai utilizar ali pontualmente, tá? Você não vai definir ela e tal para utilizar várias vezes em vários lugares ali do seu projeto. Simplesmente vai usar naquele ponto que você está necessitando dela, tá? Então, vamos imaginar que em vez de verify fish, a gente quer seguir algo nessa ideia. Dá para fazer algo similar. Como é que seria? Bem, a gente chamaria lambda, tá? E aí, em lambda, a gente botaria x, dois pontos, tá? Esse aqui podia ser também qualquer outra coisa. Tipo, poderia ser o animal, por exemplo, tá? Simplesmente a variável, como se fosse o parâmetro aqui da nossa função declarada, tá? E aí, depois desses dois pontos, a gente vai justamente dizer o que a gente quer fazer. A gente quer fazer o quê? Verificar se o tipo do animal é igual a fish, tá? Então, a gente simplesmente vai verificar se o que está aqui é igual a fish. Você concorda que isso aqui, né, ele é uma operação, tá? Lógica, então ele vai fazer essa verificação aqui e vai dar true ou false no final. Então pronto, aqui eu basicamente declarei uma função, tá? E aí eu simplesmente faço a mesma coisa que eu fiz aqui na linha 16, tá? Eu posso passar o animal aqui. Prontinho, ó. É a mesma coisa, tá? O que tá aqui na linha 16 é a mesma coisa que o que tá na linha 14, tá? A diferença é que na linha 16, né, a gente declarou uma função e tá utilizando ela aqui. Na 14 a gente não declarou uma função, a gente usou aqui o lambda, né? Então a gente usou uma função que não é declarada, né? Não é definida. E aí, basicamente, eu não consigo utilizar isso aqui em outro canto. Eu teria que copiar isso aqui e colar, né? Vocês me entendem? Então, o lambda é realmente num contexto que, essa função, ela é algo mais pontual, né? Uma lógica pontual. Eu não vou utilizar ela em outras partes do projeto. É uma função simples também. É uma coisa que eu vou usar de forma mais pontual, né? Então, normalmente nessas situações a gente acaba utilizando o lambda, tá? Obviamente, se for uma função muito complexa, se for uma função que você vai utilizar em outras coisas ali no projeto e tal, é mais inteligente você definir ela e ficar utilizando, né? De uma forma um pouco mais limpa, né? Do que ficar copiando isso aqui e colando em várias partes do código, tá? Eu apenas estou aqui para didaticamente mostrar duas formas de você fazer a mesma coisa, tá? Vou mostrar aqui para vocês o resultado, né? Eu vou comentar aqui a linha 16 e vamos ver o resultado com a linha 14. Eu nem vou apagar, né, o que está aqui. Eu vou simplesmente executar. E aí a gente vai comparar, né? O que estava aqui antes, né? Foi o que a gente executou antes de eu fazer essa adaptação. Era com o que foi utilizado na linha 16, tá? E aqui agora o novo é utilizando o lambda. E se você perceber, deu o mesmo resultado, tá? Então dá certo. Mesmo jeito, tá, pessoal? É só uma outra forma aí de fazer a mesma coisa, dando essa aprofundada aqui para você. Beleza, agora que a gente viu essa parte da lambda, a gente vai agora prosseguir. Beleza, captei todos os animais que são do tipo fish, tá? Bem, agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, né,
identificar esses animais de uma forma um pouco mais simples. E aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar o identificador único. Eu quero apenas um name. Em vez de pegar todas as informações dos animais, eu quero justamente saber os animais que são do tipo fish, pelo nome, tá? Quais são os meus animais que são do tipo fish? É a Sammy, Joe e Charlie. É isso que eu quero agora. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Para isso, a gente vai usar agora o map. O map, né, ele tem uma ideia de mapeamento. Eu vou passar, tendo essa ideia de interatividade, né, eu vou passar por todos os elementos de uma estrutura, mas captando uma determinada informação. Nesse caso, a gente quer captar o nome, tá? Então, eu vou passar ali por todos os elementos. No caso aqui, o que a gente vai fazer? Name, tá? Vai justamente captar o nome do animal. Aqui dentro, a gente vai justamente passar o N, tá? E aqui a gente retorna o animal, tá? Lembrando que o animal aqui na lógica, mesma ideia do filter, é um dicionário desse aqui, tá? E aí o que é que eu quero? Eu quero justamente pegar o name, tá? E pronto. Vai fazer a mesma ideia do filter. Em vez do filter, a gente vai chamar o map, tá? Primeiramente eu vou passar a função animal name e eu vou aplicar isso sobre o quê? Animal fish, tá? Que é justamente os animais que eu identifiquei são do tipo peixe, mas eu quero apenas o nome deles, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu estou fazendo aqui no map, ele vai aplicar essa ideia, tá? Que é justamente, eu estou retornando aqui o animal name, tá? Então ele vai retornar o nome do animal para cada animal que eu passo aqui. Ou seja, ele vai fazer isso para cada elemento da estrutura animals fish, que é basicamente essa estrutura aqui. Então vamos limpar aqui o terminal, vou executar novamente. Você vê. Perdão, esqueci de trocar o print. Aqui no final eu tenho que forçar aqui uma lista, para ficar no formato de lista. E aqui a gente vai colocar animals fish name, tá? Só para separar ali as variáveis. Eu vou colocar para printar animals fish. Então, beleza, vamos agora, vou limpar o terminal e vamos executar. Você vê agora, ó, olha que coisa legal, gente. Eles só retornam Sammy, Joe e Charlie. Deve estar dizendo, Yuri, mas isso está parecendo tão com o filter. Qual a diferença do filter para o map? Filter, ele é uma ideia de filtro. Você está querendo pegar algo ali limitado a uma característica. Né? Nesse caso, eu queria pegar os tipos de animais que são fish, tá? Poderia ser pegar os animais que pertencem a um determinado tanque, pegar um animal com um nome específico, uma característica no nome específico, né? Estou querendo captar ali alguma informação em relação ao valor, tá? Já o map, tá? O map aqui, ele tem uma intenção de eu fazer mais manipulações, né? Nesse caso eu fazer a seleção, né, de uma característica, de uma chave ali dos meus dicionários, né? Eu querer fazer a troca de algum valor, tá? O map tem essa característica que vai um pouco mais além de um simples filtro, tá? E assim, nesse exemplo aqui, a gente combina as duas coisas, né? Eu tô combinando o filtro com o mapa, porque é como se fosse um map, porque é como se fosse uma construção. Eu primeiro pego todos os animais que são do tipo fish, pego o name, né? Que é o meu identificador, fica mais fácil de localizar esses animais, tá? E agora a gente vai para a parte mais, digamos, mais complexa desse projeto, né, de hoje, tá? Que é o quê? Com essa informação dos nomes, né? Eu tenho pegar esses animais aí, a Sammy, o Joe e o Charlie, e colocar no tanque 42. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Para fazer isso, a gente vai ter que criar uma função. Eu vou chamar de assign to tank, tá? E aqui a gente vai justamente colocar animals, tá? Aqui names selected, né? Tipo nomes selecionados, né? E new tank number. Ou seja, né? Dado um conjunto de animais dos nomes selecionados, eu quero que eles sejam colocados nesse novo tanque, tá? Bem, isso a função aqui, tá? Essa função aqui, eu não vou aplicar um map nela, né? Essa função é a que vai aplicar o map de outra função. Já já vai ficar claro isso, tá? Antes da gente entrar nesse quesito, imagine, tá? Imagine a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui um dicionário, tá? E aí eu passei esse dicionário. E aí eu quero que você troque esse animal de tanque se
se o nome, né, dele, no caso, esse nome semi, esteja nos nomes selecionados para troca de tanque. Caso esteja, eu quero que o tanque agora seja 42, tá? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Vai fazer essa ideia. Então, eu vou definir uma função, tá? Eu já vou explicar o que é isso de definir uma função dentro de outra função, tá? Uma função que eu vou chamar de change tank number, tá? E aqui eu vou justamente colocar o animal, tá? Perceba, aqui em assign to tank eu tô passando animals, ou seja, eu tô passando aqui em tudo, tá? Aqui dentro de change tank number, eu vou simplesmente aqui trabalhar com cada animal, tá? E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o nome do animal, né, está dentro dos nomes selecionados, tá? Lembrando que esses nomes selecionados é para essa lista aqui, tá vendo? Ó, ele vai verificar. Beleza, animal name. Ele vai vir aqui e vai acessar Sami. Aí vai verificar, Sami tá dentro dessa estrutura aqui? Sim. Aí vai dar true. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir em animal, acessar a chave tank number, tá? Acessar a chave tank number. E aqui dentro, a gente vai colocar o valor 42, tá? Bem, se não for, a gente não faz nada, mantém do mesmo jeito, tá? E a gente retorna, nesse caso, o quê? O animal, tá? Que é o dicionário. Então, beleza. Ele chegou com esse dicionário, tá? Se o nome tiver incluso nos selecionados, ele vai trocar o tank number aqui para 42. Se não tiver, ele não faz nenhuma mudança e retorna o mesmo dicionário, tá? É isso que ele vai simplesmente fazer, tá? E aí o que, é que a gente faz aqui? No final desse assign to tank, a gente dá um return, tá? Se liga na sacada. Map. Yuri, que maracutá é essa, cara? Vamos lá. Essa é realmente a parte mais complexa aqui desse projeto, tá? Bem, no Python é possível você definir funções dentro de funções, tá? Isso é interessante porque a gente, no caso, por exemplo, essa função aqui, né, change tank number, ela consegue acessar os parâmetros, né? Inclusive, em vez de 42 aqui é new tank number, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo, dentro da change tank number, utilizar, né, justamente os parâmetros aqui do assign to tank. Por quê? Porque a change tank number, ela está dentro de assign to tank, tá? Agora, por exemplo, se eu tentar acessar aqui, digamos, por exemplo, x recebe animal, tá? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, você vai ver ó, que o animal, ele não é algo que é entendível aqui, ó, para a função assign to tank. Mesmo se eu colocar isso aqui depois, se eu botar aqui embaixo, ó, você vai ver que ele continua sem entender o que é isso aqui. Diz que não está definido, né? Então, o que acontece? Essa função aqui, ela consegue usar os parâmetros aqui, dessa função mais externa a ela, mas a função externa não consegue usar as coisas aqui, né? Os parâmetros aqui dessa função interna. Até como se fosse uma espécie de hierarquia, tá? E bem, por que eu tive que fazer isso? Porque é o seguinte, eu tenho que fazer um mapeamento, né, de mudando o tanque para os animais, né? Só que os animais aqui, né, esses animais aqui que eu tô passando é justamente esse array inteiro, tá? E eu não quero que ele faça isso para todos os animais. Eu quero que ele faça isso especificamente para os animais que estão dentro da lista ali dos nomes que eu tô passando, porque eu só quero mudar para um tanque, né, os animais do tipo fish, né? Então, como tem todo esse trabalho, né, eu tenho que fazer essa aplicação, né, num grupo específico do conjunto, né, para não sair aplicando para todo mundo, né, eu tenho que aplicar ali no grupo específico que eu filtrei, mas ainda alterando ali na base como um todo, né, eu tenho que fazer essa questão de uma função dentro da outra, né, para eu conseguir fazer esse trato, né, porque se eu não fizer isso eu não vou conseguir. Então, você pode até tentar pensar algum jeito, mas você vai ver que vai dar uma travada, né? Você vai ter que fazer alguma adaptação para conseguir lidar dessa forma, tá? Aqui para ficar melhor ainda, eu vou retornar isso aqui já, colocando do tipo lista, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou aqui justamente fazer new aquarium, tá? E aí no new aquarium a gente vai fazer o quê? Eu vou chamar o assign to tank, tá? Assign to tank, eu vou simplesmente passar o quê aqui? E animals, eu vou passar animals aqui, ó, do começo, né? Todos os nossos animais, nossos dados ali inicialmente, tá? Name selected, eu vou passar o animals fish name, tá? Que é justamente o nome dos animais que são do tipo fish.
que a gente usou ali o filter e posteriormente o map, né, para coletar a informação dos nomes, tá? E, por fim, o novo número de tanque, que é o 42. E aí o que é que vai acontecer é o seguinte, tá? Perceba que o return dessa função é a aplicação de map, né? Então é o change tank number sobre o animals, né? Ele vai passar por todo cada elemento aqui dessa estrutura de lista, né? Ou seja, por cada dicionário desse, certo? E ele vai verificar se o nome do cara tá dentro da lista de animals fish name, né? Que eu passei aqui. E se tiver, ele bota, né, o tank number com o new tank number, nesse caso 42. E aí, se não tiver, ele não faz nada, né? Simplesmente eu não botei um else, então ele não faz nada. No final, eu retorno o animal, né? Que é simplesmente esse dicionário aqui, né? Com o tank number alterado ou não, né? E aí, pronto. É basicamente isso que eu faço, né? No final, eu já boto aqui em formato de lista, né? Então, vamos ver se vai dar certo agora essa nossa operação. Vamos lá, ó. Vou subir aqui o dicionário pra gente ver, tá? E é o seguinte, ó. Se você perceber, ó, que a Sammy, ela tá, ó, no tanque agora 42. Antes ela não tava no 42. Antes ela tava em qual? Ela tava, ó, no 11. Então agora ela tá no 42, tá? Agora a Ashley, eu acho que assim pronuncia. Ela tá no 25, ela continua no 25. Por que ela não foi pro 42? Porque é self-fish, não é fish, tá? A Jo, né? A Jo, o Jo, enfim. Ela, enfim, eu não sei qual seria o sexo aqui do peixe, né? Mas enfim. Ele tá no 42 porque ele é do tipo fish, tá? O Jack, ele continua no 21, né? Que nem aqui, ó. Porque ele é selfish, ele não é do tipo fish. O Charlie, que era fish, né? Também veio pro 42, tá? E Oli, né? Que ele é uma tartaruga, né? Continuou no 34, tá? E aí é isso, pessoal, tá vendo? Fizemos aí apenas, né? E você pode ver que não ficou algo de muitas linhas de código. Pode ver que ficou algo até mais limpo, né? Se você fosse fazer for while, ficaria muito melhor que isso, com certeza, né? E talvez nem tão fácil de entender para quem pegasse o código assim de primeira, né? Claro que tem umas complexidadezinhas, né? Esse lance de uma função dentro da outra. Essa questão de como a função map filter funciona, né? Mas eu espero que tenha dado para ficar bem claro, né, na explicação do vídeo, no exemplo, né? Caso esse é um conceito um pouquinho mais complexo, então se você tiver um pouquinho mais de dificuldade para entender, não deixe de pausar o vídeo, ver um pouco mais de calma, tá? Realmente é um conceito um pouco mais diferente. A gente viu bastante coisa nova nesse vídeo. A gente viu Lambda, o filter, a gente viu map, a gente também viu esse lance de uma função dentro da outra, né? Então foram bastantes conhecimentos novos. Mas eu espero que tenha agregado, né, que tenha dado aí para você dar uma visualizada de mais possibilidades aí dentro do Python, tá? E é isso, pessoal. Foi um projeto bem interessantezinho aí, porque a gente está trabalhando aí cada vez mais com coisas complexas, né, novos conceitos. Eu espero aí que realmente esteja sendo bem gratificante para vocês, da mesma forma que está sendo para mim produzir esse tipo de conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima aula.